vocês? Tudo na paz? É isso aí. Espero que tenha todo mundo bem. Olha, agitar essa câmera aqui, bota minha carona aí. Detalhe aqui, a camisa Napoleão. Ui! A bicicleta. É o seguinte, a aula de hoje... Que é isso aí? Filho da França. A aula de hoje, a Revolução Francesa. Bota trabalhar. Viu, filho? Já gosta de inventar uma arte. Meu Deus do céu. Vamos aqui, fofinhos. Olha só. Tá abrindo aí? Então vamos. A apresentação do slide. Cadê a carniça? No começo. Vamos aqui. Bom, Revolução Francesa. 1789 a 1799. 10 anos de Revolução. É que muda a história da humanidade, vai ver por quê. E olha, Zé Luiz pulando Tonho, o trio pulando, coisa linda isso aí, velho. Bom, aqui temos aquela imagem que faz recordar a Revolução Francesa sempre que a gente fala sobre esse tema, que é a imagem da queda da Bastilha, né? Quando os pretos a população se revolta e vai destruir a Bastilha, que era uma antiga prisão, e lá onde ficava um depósito de armas também. Olha que loucura. População com raiva, e aí a coisa pega e pega feio. Bom, a introdução. Primeiro, compreender o que foi a Revolução Francesa. Povo, é o seguinte. A Revolução Francesa foi um período de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e, mais amplamente, em todo o continente europeu. A monarquia absolutista, chegando, inclusive, a ter reflexo no Brasil, conforme nós vamos ver a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que são movimentos inspirados nas ideias iluministas e nas ideias da Revolução Brasileira, liberdade, igualdade e fraternidade. Nessa época, o Brasil, um país que tinha muitos escravos também, era o ciclo da mineração, a mineração entrando em decadência. Só para a gente fazer um paralelo aqui e recordar isso. E a coisa estava pegando e pegando e pegando. A monarquia absolutista, para você recordar o que é monarquia absolutista, é aquele modelo da monarquia que o rei tem poderes absolutos, que tinha governado a nação durante séculos, e entrou em colapso em apenas 3 anos, ou seja, a monarquia daquela dinastia governou durante 3 séculos, quase 3 anos, começava a entrar em colapso devido ao descaso deles com o povo. Isso, a fome vai virar ódio e alguém tem que sangrar. A facção central colocava isso em uma de suas músicas, isso aqui é uma guerra. Claro que num contexto diferente, né? Mas a frase ganha o mesmo efeito também quando a gente começa a analisar ela no contexto de fome. A sociedade francesa passou por uma transformação épica, quando privilégios feudais, aristocráticos e religiosos evaporaram-se sobre um ataque sustentado por grupos políticos radicais, das massas nas ruas e camponeses da região rural do país. Antigos ideais de tradição e de hierarquia de monarcas, aristocratas e da Igreja Católica foram abruptamente derrotados dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. As casas reais da Europa ficaram aterrorizadas com a Revolução e iniciaram o movimento contrário, que até em 1814 tinha restaurado a antiga monarquia. Muitas reformas mais importantes tornando-se permanentes. O mesmo aconteceu com os antagonismos entre partidários e inimigos da Revolução que lutaram politicamente ao longo de 2 séculos. Bem, a introdução disso. A Revolução Francesa foi um conjunto de eventos em 10 anos que altera o quadro político de tudo isso. Antes da Revolução, a França era pelo antigo regime, que comércio da compra e troca tem uma balança comercial favorável e princípio metalista também, que é a quantidade de ouro que o país possuísse, e também uma sociedade estamental formada por estamentos chamados estados. A sociedade estamental é aquela que você não tem mobilidade social. Primeiro estado, que era uma minoria da população,
que era o clero, que a gente vai falar mais na frente. O segundo, a nobreza. E o terceiro, o que sobrava, que era mais de 95%, que aí variam de gráficos de historiadores para historiadores, dessa divisão da população. Continuando, fofinho. Bem, como era dividida essa sociedade? Bora, carniça. Bem, era dividida da seguinte forma. Existia o clero, como eu citei há pouco, que ficava ali. O baixo clero e o alto clero, que eram os padres de origem popular, os mais pobres, e quanto mais rico você era, mais você podia pleitear algum cargo. Aí tinha ali, faziam parte do alto clero, os bispos, os abades, que eram de origem dos nobres. Aí você tinha mais abaixo. Repare que isso era 1% da população. Como eu disse a vocês, varia de historiador para historiador, de livro para livro. Já vi livro com 98%, já vi com 95%. Mas, de qualquer forma, era uma grande maioria esmagadora da população. O segundo estado era a nobreza, que eram os nobres, que eram, durante muito tempo, os parentes do rei, que eram herdeiro, que eram chamados herdeiros de sangue. E você tinha a nobreza provincial, que eram esses caras aqui, que eram de sangue parente direto do rei, e a de toga, que era o burguês chegava e comprava ou ganhava de presente um título de nobre, por algum favor que ele fazia, algum pagamento que ele fazia. Então, o que acontecia? Professor, o nobre que tinha o título de sangue, ele chegava e se sentia desonrado por isso? Não, querido. Não é questão de se sentir desonrado. Era a questão do seguinte, de ter o privilégio. Para você ter ideia, o indivíduo que fizesse parte do primeiro e do segundo estado, ele não pagava imposto nenhum. Ele ainda recebia um salário desse povo aí. Ou seja, tudo que vinha cheirado da nobreza e ao clero eram contra as ideias o quê? Absolutistas. Começavam a viver ter um vigor nessa época. O absolutismo contestava exatamente isso. A questão do poder dos monarcas e aquilo ali, só para a gente dar uma recordada. Bem, pulando aqui. Uns com muitos privilégios e muitos outros com nenhum privilégio. Assim era a sociedade francesa, conforme eu já disse a vocês aí no módulo. Eu já disse a vocês, com vocês aqui falando. Bem, essa imagem clássica aqui mostra que tem toda a prova de história, que se fala de Revolução Francesa, tem essa questão aqui. Ela mostra o seguinte: o rei tinha o poder absoluto, na sociedade vivia em ordens que era o terceiro estado. Vamos lá. Os camponeses viviam em condições miseráveis, submetidos ao poder dos senhores da França rural. Eram poderes dos feudais ainda. Nas cidades, os desempregos e baixos salários afetavam a maior parte da produção urbana. A burguesia, embora poderosa e culta, desejava mais protagonismo político e social, queria participação na vida política. Os burgueses que faziam parte do terceiro estado nesse momento era uma nova classe que estava começando a surgir. Não era nem primeiro nem segundo estado, também não era terceiro, porque eram camponeses a sua maioria. Então a nova classe começava a surgir, era a burguesia, começava a reivindicar seus direitos. Aqui temos uma imagem clássica, né? A imagem do clero e da nobreza, que o primeiro e segundo estado, e o terceiro estado carregando os dois nas costas. Olha que vida miserável isso aí, velho. Nada. Bem, existiam os privilegiados, como eu citei há pouco, o clero e a nobreza, e os não privilegiados, que era o que sobrava disso daí. Curioso isso aí, é bem a questão, quando você começa a traçar paralelos com um certo país e um certo lugar, você percebe uma série de coisas que acontecem. Se a economia bem, motivo 1 e motivo 2, não ia por dois motivos. Motivo 1, a economia estava em crise. O Estado gastava mais do que arrecadava, por causa do luxo da corte e das guerras. A França havia entrado em guerra com a Inglaterra, tinha perdido a guerra, e quando você, para uma guerra, o que acontece? Você precisa pagar, guerra pelas colônias americanas, tá lembrado? Lá atrás. Bom, aí você, quando começa a pensar o seguinte, numa guerra você tem que alimentar, tem que ter dinheiro para bancar o exército,
no sentido de roupa, alimentação, deslocamento de tropas, armamentos. Então, bala é um gasto retado. É um gasto retado. E como é que se cobra e paga isso? Cobrando imposto. O povo tinha que pagar esses impostos caríssimos. Caríssimos. E vem a segunda parte da história, que são as péssimas colheitas. Ou seja, teve uma guerra, os campos que deveriam se plantar foram pisoteados, e bombardeados também, nós passando por cima, esmagando, destruindo tudo, portanto a colheita não ia ser boa. Tinha necessidade de cortar despesas, e aí o bicho começa a pegar, a população começa a se soltar, aqueles menininho, até que um dia esse Luís XVI, ele era uma figura extremamente impopular. Se vocês pegarem, tem um vídeo da Revolução Francesa, do History Channel, que mostra bem, o vídeo tem 45 minutos, mas tem versão reduzida também para mostrar para vocês. Recomendo para vocês o vídeo do History. E ele ilustra muito bem essa questão da insatisfação popular, porque começa e é bem amarrado do que é massa, que ele trabalha com imagens também. Eu recomendo sempre, uso sempre nas minhas aulas. Luís XVI convoca os Estados Gerais. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? É quando você poderia permitir que a população pudesse ter direito para o que incomodava ela de fato. Aí o que vai acontecer? O que parecia ser bom começa a ter problema. Primeiro e segundo estado não pagavam imposto, tinham privilégios diversos e ocupavam os principais cargos políticos, mantendo o antigo regime. E o terceiro estado, como eu já disse, que era a alta e média burguesia, além do resto do povo, desempregados, era toda aquela massa também, queria um governo constitucional como na Inglaterra, ou seja, um governo que tivesse um parlamento para regulamentar a figura do rei. Claro que eles não quiseram. A pequena burguesia, que eram os jacobinos, queriam mudanças mais radicais e profundas, como a república, que era a morte dos burgueses. Repare que eles ficam divididos, você já fica dividido entre os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram os grandes burgueses e os jacobinos, os pequenos burgueses, que eram mais radicais, que queriam a morte dos burgueses. Olha que miséria, o desespero jacobino, o terror jacobino, eram esses caras aí, que queriam a morte dos burgueses, a morte dos padres, a morte dos nobres, a morte dos padres, tudo que cheirasse ao clero e a nobreza deveria ser eliminado. Eu fico pensando naquela época, o baiano passando na rua, e o cara chega e fala: e aí, meu rei? Olhe! Ele é absolutista! Corta a cabeça dele e manda uma forca! Só para lembrar que o baiano não fala, meu rei. Bem, aí quando é convocada a Assembleia dos Estados Gerais, acontece o seguinte, aquela Assembleia para ouvir o que o povo queria de fato. Bem, vamos ver aqui, a Idade Contemporânea e a Revolução Francesa. Crise econômica, com a concorrência inglesa. Repare, a Inglaterra sempre o calo da França. Excesso de gastos, altos impostos, inundações, secas, a difusão das ideias iluministas, das ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Só para lembrar, 10 anos antes, a Inglaterra tinha decapitado seu rei. A França era o berço das ideias iluministas. Vai ter revoltas notáveis quando os nobres inconformados com a proposta de cobrança de impostos exigem a convocação dos Estados Gerais. Gente, dá nobreza, que aí começa a mudar as coisas aos poucos, o rei cedendo pressionado, faz medo ao líder político, é povo na rua. Aí vamos lá, convoca os Estados Gerais, uma reunião consultiva de membros dos 3 estados. O objetivo básico era tributação. Ocorre que há uma divergência na Assembleia. O primeiro e o segundo estado, que não era besta, queria que o voto fosse por estado. Primeiro e segundo contra o terceiro. Adivinha o que ia acontecer? 2-1. O problema é o seguinte, nego velho. É que o terceiro estado tinha muito mais deputados, muito mais cabeças. E o primeiro e segundo um pouco menos. Repara, era uma minoria que decidiu o interesse da maioria.
É brincadeira? Aí disseram, não, velho. Não dá para ser por Estado. A revolta tem que ser por cabeça. E aí, mas como? Aí começa aquele passe de lá. Aí o terceiro Estado faz o juramento na quadra de tênis. O juramento que dizia o seguinte, que eles se reúnem ali na quadra e dizem assim, vamos levar essa Assembleia até o fim. Esses caras querem guerra, então vamos para a guerra, então vamos até as últimas consequências. E vamos ver o que vai dar aí. Sentindo-se pressionados, a nobreza e o clero pressionam o rei Luís XIV para convocar a Assembleia. Isso eu já falei, cabeção. É uma instituição parlamentar antiga que leva a participação de representantes dos três poderes. O sistema de votação era muito por ordem. Favorecer os interesses da burguesia, porque ele, como eu disse agora há pouco, queria 2-1, grande participação popular, mas camponeses e urbanas tiveram pela primeira vez a chance de demonstrar todo o seu descontentamento. O povo na rua, protestando, aquela zoada, insistindo no princípio de soberania nacional contra a monarquia absoluta e o direito divino. Tá disso até aí, fofinho. E era contra a instalação da Assembleia Nacional, por causa da questão dos votos. Por causa da questão dos votos. Aí, nessa Assembleia, o que é que começa a acontecer? Qual era o quadro de votação da Assembleia? Primeiro queria um voto por classe, aqui eu já falei. Aí, o que acontece? A Assembleia Constituinte foi forçada a tomar medidas imediatas para acalmar o ânimo dos grupos revolucionários. O massacre aos nobres e a tomada de seus bens. As pessoas começaram, era o terror jacobino que estava instalado. Vocês querem assim? Então vamos lá. A população começou assim, a invadir a casa dos nobres, matar os nobres e colocar as cabeças deles em lanças para mostrar que não estavam para brincadeira. Olha o grau de insanidade que a coisa tomou na Revolução. Virou uma tradição de invadir casa de nobre e fazer isso aí. Era um chamado conhecido com grande medo. E não adiantava você botar a fita na porta e dizer assim, não tenho culpa, votei no partido tal. Amigo, neguinho não queria saber, não. Estava invadindo, matando todo mundo e a coisa pegando feia pro lado dos nobres, pegando feio pro lado do clero. Eram padres assassinados, o bicho pegando. Amigo, antigamente que era bom, que não tinha os problemas, que tinha violência, que não tinha hoje. É aí, ó. Aí, ó. Ai, ai. Bem, os impactos. Para a maioria dos historiadores, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial são as duas revoluções mais importantes da história da humanidade, pois trouxeram transformações sociais, políticas e na economia também. Pela primeira vez, agora um rei estava sendo julgado de igual para igual. O povo agora estava tomando poder, tendo a sua representatividade pela primeira vez na história. Outra coisa que é importante também, na Revolução Industrial, o que vai acontecer? Pela primeira vez, o homem pensa em produzir e guardar dinheiro, e guardar riquezas. Coisa que até então ele não pensava. Por isso essas duas revoluções, uma forma de acumulação de capital e de bens. Essas duas revoluções são tão importantes também. O nome do que do lucro se transforma isso aí. E como essa burguesia começa a ganhar dinheiro e como ela começa a mudar a história da humanidade, inclusive a história, não só a história econômica, como a história política também. Por isso são duas revoluções super importantes. Bem, os impactos. Politicamente, propõe o fim do absolutismo. Que o regime absolutista chegava ao fim de vez. E socialmente, alterava os grupos sociais de poder e do feudalismo. E econômico, era a era do capital industrial que estava começando a ser inaugurada. Por isso que são duas revoluções importantes. Mexe na política e no social. Política e econômica. Política da economia. Um breve resuminho aqui, ó, fofinho, para você se ligar aí. Tá difícil? Aqui você tem as causas da Revolução. E aí você pode citar a dificuldade financeira. Se você for levar pela dificuldade financeira, você pode lidar também pela questão
da monarquia absoluta como monarca fraco, que não tinha poderes sobre si, que era o caso de Luís XVI. Assistam o vídeo no History, que é bem interessante para a aula também. E aí ele vai seguindo. Agora, eu não sei estudar por isso aqui, é sério mesmo. Eu gostaria muito de saber estudar, me organizar a partir disso aqui, fazer um mapa mental. Para mim é muito mais fácil compreender essas coisas, saber explicar via econômica, de fato, o que é que uma coisa leva a outra, via econômica, social e política, o que é que uma coisa leva a outra, do que estudar assim. Quando vocês começarem a estudar dessa forma, fica muito mais fácil. Sempre aquele jeito que eu falei, muito prático da história. Tem um que está se dando bem, que está voltando para ganhar em cima dessa galera aqui. Um dia essa galera aqui se reta, pega uma lasca de pau, chama um líder e aí começa a querer bater nesse. Esse se revolta também. Isso é uma guerra, isso é um conflito social, isso é uma transformação social. É sempre assim, a história sempre se repete dessa forma. Pare de pensar isso. Prosseguindo? Opa! Vamos fazer uma revisão? Vamos lá, fofinho! Questões! Eita, não é uma só não, nego. Quando na mesma pessoa, no mesmo corpo de magistrados, o poder legislativo se junta ao executivo, desaparece a liberdade. Não há liberdade se o poder judiciário não está separado do legislativo e do executivo. Legislativo e do executivo. Cadê, professor? E do executivo. Se o judiciário se unisse com o executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor e tudo estaria perdido sem a mesma pessoa, o mesmo corpo de nobres, de notáveis, de populares, que excresce três poderes. O poder, o fazer as leis, o de ordenar a execução das resoluções políticas, de julgar o crime, os crimes e os convívios cidadãos. Montesquieu, no Estilo das Leis. Bem, qual o tema do texto? A crítica ao poder centralizado, tá? Que negócio mais, se eu soubesse que era isso, eu teria mudado, é sério. Explica o contexto histórico que foi produzido. Bem, o contexto histórico que ele foi produzido consistia no seguinte, que é um negócio que ele foi feito numa época em que haviam privilégios diversos aos nobres e ao clero. Aquela ideia do primeiro e segundo estado que tinham privilégio, não pagavam imposto e tinham mordomias também. Também que isso acabou, não tem mais isso. Clero tem, a religião não tem poder, os amigos do rei não terem privilégio nenhum também, acabou. Agora todo mundo é igual, graças a Deus. Né? Em 1770, um advogado chamado Sequier comentava o propósito de um movimento do século XVIII. Os filósofos se erigiram como perceptores do gênero humano. A liberdade de pensar em seu brado. E esse brado se propagou com uma extremidade à outra do mundo. Com uma das mãos tentaram abalar o trono e com a outra quiseram derrubar os altares. Identifique o movimento que Sequier se refere. É a Revolução Francesa. Que característica desse movimento segue respeitada no texto acima? Ergir significa insurgir, instituir, considerar perceptores, e mestre significa mentores. Bem, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Repara quando ele fala aqui, ó, com uma das mãos se depuseram a abalar o trono, ou seja, o poder da nobreza, e com a outra quiseram derrubar os altares, o poder do clero. Bem, o panfleto publicado em 1789, um dos líderes da Revolução Francesa dizia o seguinte, olha só, fofinho. Devemos formular 3 perguntas. O que é o terceiro estado? Tudo. O que ele tem sido no nosso sistema político? Nada. O que ele quer ser? O que ele quer? O que quer ele? O que pede ele? Ser alguma coisa. Citado por Léo Rubinman, História da Riqueza do Homem, 1939. Um livro bem interessante também. Um dos livros que eu li quando entrei no curso de História. Recomendo vocês a lerem também. Outro Márcio e as Vias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Ele fala a origem da pobreza no continente
latino-americano. É que é interessante, é cultura, sabe o que conversar para não chegar e ficar assim, ó. Eu vi o meme de você que dizia assim. A ler, criatura, a ler um livro, procurar se instruir para não ficar assim, um abestalhado. Bem, explique as perguntas e respostas contidas nesse texto. É o seguinte: o Estado era a classe menos privilegiada. Eles pagavam impostos e não tinham direitos políticos. O terceiro Estado, no caso. Eram a maioria, e o que restava de não fazer parte, e o que restava de fazer parte do clero da nobreza. Você tem os grandes burgueses, pequenos burgueses, desempregados, aí você cita os trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, todos eles faziam parte do terceiro Estado, então era difícil você definir, então era uma massa muito grande também. Lembrando que essa é uma revolta burguesa, a Revolução Francesa, viu, fofinho? Tá me perguntando, acho. Olha, questão besta agora. Não contei da Revolução Francesa, professor. Me responda uma coisa. A organização de governo revolucionário significou uma forte centralização do poder. O Comitê de Salvação Pública, eleito pela Convenção, passou a ser o afetivo órgão do governo. Havia ainda o Comitê de Segurança Geral, que dirigia a polícia e a justiça, sendo que estava subordinado ao Tribunal Revolucionário, que tinha competência para punir até a morte todos os suspeitos de oposição ao regime. Um conjunto de medidas de execução, de exceção, adotadas pelo governo revolucionário, deram margem com essa fase da revolução viesse a ser conhecida como. Qual foi? Qualquer pessoa que falasse algo de mal contra o governo era chamado de comunicador, era chamado de absolutista, amigo do regime, tal. Vamos lá. Letra A. Massacre de Setembro. B. Período do terror. C. Período do temidor. D. Golpe do 18 de Brumário. Pergunta besta, fácil, e você não consegue responder. Amigo, tá falando aí que é um período de quê? Repare como ele fala aqui, ó. Renovação eleito pela Convenção, ainda não dirigia a polícia e a justiça, sendo que estava subordinado ao Tribunal Revolucionário, que tinha competência para punir até a morte do suspeito de oposição ao regime. Ora, se iria punir, isso causava o quê? Uma sensação de quê? De terror, período do terror, letra B! Se ligue, cabeça! Para agitar isso aqui, você ficar assim, toma um chá de toma um cachação e fica ligadão. Cachação é aquela porrada que não tá ligado. Nos Estados Unidos, teve grande repercussão no século XVIII, por quê? Olha, ainda isso, como influencia. Foi a primeira revolta iluminista que veio a dar certo. Pela primeira vez, princípios iluministas foram incorporados a uma constituinte, contribuindo para acelerar a derrocada do antigo regime. 2. Repare. Pela primeira vez, princípios iluministas foram incorporados a uma constituinte, a Constituição, contribuindo para elaborar a derrocada do antigo regime. 2. A instituição, oficialmente, a República Federativa Presidencialista, a divisão de 4 poderes e a abolição da escravidão. 4 poderes, deixa eu falar. 3. O que significou a primeira emancipação de uma colônia no continente americano, servindo de modelo para outras nas lutas pela independência. Ô, fofo, tá difícil isso, sério? Vem! 4. Disseminou a postura anticolonialista ao se configurar como um movimento pacífico que contou com o apoio da França e da Espanha. São corretamente afirmativas. 1 e 2, 1 e 3, 1, 3 e 4, ou 1, ou 2, 3 e 4. Alguém diz a 4? Disseminou a postura anticolonialista ao se configurar. Vem! Você já percebeu que a 1 está em todos, né? Então já marcou a 1. Aí você percebeu também que a 3 está na maioria. Marcou a 3 também. Agora, analisar o que tem. 1 e 3 ou 3 e 4. Você analisa a 4. Disseminou a postura anticolonialista ao se configurar como um movimento pacífico. Uma guerra miserável que teve. Prodish, na boa, viu? 1 e 3. Letra
B de bola. A evidência das questões, analise assim, viu? Cremos como verdades, evidentes por si próprias, que todos os homens nasceram iguais e que perceberam e precederam o seu Criador. Há alguns direitos inalienáveis que seria injusto retirar, como a vida, a liberdade, a busca da felicidade, Thomas Jefferson. O fragmento de texto acima integra um importante documento da história da humanidade, que inspirou muitos combates pela liberdade na Europa e nas Américas. Esse documento é, letra A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. B, a Declaração das Nações Unidas. C, a Doutrina Monroe. E D, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Você imagina que seja o quê? Thomas Jefferson, a pista, Thomas Jefferson. Isso mesmo, cabeção! Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Mais uma. Ih. Tchau, galera. Valeu. Obrigadão. Desculpa aí qualquer coisa, mas, como eu digo sempre, fazer aula não é nada fácil. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. E é isso aí, galera. Obrigadão.